Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, eu vou colocar aqui a transmissão, vou compartilhar, só um instantinho, por favor. Espera aí. Só um minuto. Ver se aparece aqui o compartilhamento. Só um minutinho. Então, às vezes eu me enrolo com essa tecnologia aqui. Deixa eu ver. Ah, apareceu aqui. Eu vou compartilhar aqui o link lá no Lapidar, tá? Então, só um instantinho aqui. Espera aí. Haribol. Pronto. Deixa eu dar mais aqui. Isso. Então, vamos começar a leitura do Srimad Bhagavatam, porém, antes vamos cantar a Haridashna Dasam, Srila Prabhupada Ki Jai, minhas reverências também. Prabhu, você está me vendo bem, me ouvindo bem? Sim, estamos juntos, né? O Srimad Bhagavatam é esse livro que é pleno de sabedoria. Vamos, assim, buscar compartilhar esses saberes aqui com todos. Então tá. Então vamos lá. Vamos cantar, antes de fazer a leitura, aquela canção que o nosso mestre Srila Prabhupada costumava cantar, Jaya Radha Madhava. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Haribo.
Então, para quem não me conhece, meu nome está aqui na tela, Sundarangi Devidasi, sou discípula de Purusharthaya Swami e recebi o convite para fazer a leitura do verso de hoje do Srimad Bhagavatam, esse livro que está sendo estudado diariamente aqui na ISKCON Rio, todas as manhãs. Eu vou ainda fazer mais um compartilhamento aqui, me permitem só um instantinho. É bem rápido, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de encontrar o, o site, encontrar a página, então fica mais fácil assim. Pronto. Bom, então vamos aqui passar para todos o verso de hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? A tela, verso 12, verso 12. Compartilhar. Peraí, vamos lá. Então, aqui, Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 25, e o verso de hoje é o verso 12. Antes de fazer a leitura, vamos reverenciar ao Senhor Krishna, como Vasudeva, que está presente, né? Vasudeva está presente em tudo. Então, vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o propagador. Nasta praesha badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatil tamashloke bhakti bhavatina istiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à personalidade de Deus, a quem se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Então, feitas assim as reverências, vamos ler aqui o verso 12. Vou ler aqui o verso em sânscrito. Maitreya Uvacha iti swamatur niravadyam ipisitam nishamya punsam mapavargavardanam dyabhinandyatmavatansatangatir babasha ishatsmita shobitananaha. Então, aqui, como está escrito no original, né? Quer dizer, a transliteração do original. Vamos aqui à tradução, palavra por palavra. Vamos ler a tradução palavra por palavra, a tradução do verso e o significado, todos feitos por nosso mestre A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jaya Prabhupada. Maitreya Vacha, Maitreya disse,
iti, assim, Swamato, de sua mãe, Niravadiam, impoluto, Ipistam, desejo, Nishamya, após ouvir, Punsam, das pessoas, Apavarga, cessação da existência corpórea, Vardhanam, aumentando, Diya, mentalmente, Abhinandya, tendo agradecido, Atma, Va, Atmavatam, interessados em autorrealização, Satam, dois transcendentalistas, Gati, o caminho, Bar, Babashe, ele explicou, Ishat, levemente, Smita, sorridente, Shobita, belo, Ananaha, seu rosto. Agora a tradução do verso. Maitreya disse: após ouvir acerca do desejo impoluto de compreensão transcendental de sua mãe, o Senhor agradeceu-lhe internamente por suas perguntas e, assim, com o rosto sorridente, explicou-lhe o caminho dos transcendentalistas, aqueles interessados em autorrealização. Agora vamos ler o significado dado por sua divina graça, que nós já falamos aqui, né? Srila Prabhupada. Devahuti se confessa enredada materialmente e manifesta seu desejo de libertar-se. Suas perguntas ao Senhor Kapila são muito interessantes para pessoas que estejam realmente tentando libertar-se do enredamento material e alcançar a fase perfectiva da vida humana. A menos que estejamos interessados em entender nossa vida espiritual, nossa posição constitucional, e a menos que também nos sintamos incomodados na existência material, arruinamos nossa forma humana de vida. Quem não se importa com essas necessidades transcendentais da vida e simplesmente se ocupa como um animal em comer, dormir, temer e se acasalar, desperdiça sua vida. O senhor Kapila ficou muito satisfeito com as perguntas de sua mãe, visto que as respostas estimulam o desejo de libertar-se da vida condicionada da existência material. As perguntas são conhecidas como Apavarga Vardhanam. Aqueles que têm o verdadeiro interesse espiritual são chamados de sats, ou devotos. Satam Prasangati. Sat significa aquilo que existe eternamente, e Asat significa aquilo que não é eterno. A não ser que uma pessoa esteja situada na plataforma espiritual, ela não é Sat, ela é Asat. O Asat permanece numa plataforma que não existirá, mas qualquer pessoa que permaneça na plataforma espiritual existirá eternamente. Como almas espirituais, todos existem eternamente, mas o Asat aceita o mundo material como seu abrigo e, em razão disso, vivendo cheio de ansiedade. Asat Graham, a incomparável situação da alma espiritual que tem a falsa ideia de desfrutar da matéria, é a causa de a alma ser Asat. Na verdade, a alma espiritual não é Asat. Tão logo alguém se conscientize desse fato e adote a consciência de Krishna, torna-se Sat. Satangati, o caminho do eterno, é muito interessante para pessoas que buscam a liberação, sobre cujo caminho passou a falar sua onipotência Kapila. Jai. Bom, vou tomar um pouquinho d'água. Só um minutinho. Quero dar as boas-vindas às pessoas que entraram depois, que eu já tinha falado bom dia.
Então, a Maria da Glória Viana, que é a Krishna Vijaya, correto? Bom dia, reverências. Ah, ela mesma colocou Krishna Vijaya aqui. Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Otávio Daniel Neves, Hare Krishna. Muito bem. Então, antes de fazer as minhas considerações aqui sobre o texto, eu vou fazer aqui reverências, vou prestar minhas reverências aos mestres, aos nossos acharyas, a todos os devotos do Senhor, né? Todos possam nos ajudar nessa leitura e nos iluminar. Om Gyanatimirandasya Jana Jana Shalakaya Shakshu Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais profunda escuridão da ignorância, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos, untou meus olhos com o bálsamo do conhecimento. A ele devo minhas respeitosas reverências. Namam Sri Chaitanya Manobistam Staptanyena Bhutale Sonyarupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Quando será que Srila Rupa Goswami, que neste mundo material aceitou como sua missão satisfazer os desejos do Senhor Chaitanya, me dará refúgio a seus pés de lótus? Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Purushatraya Swaminiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimat Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, servos do Senhor, que são como árvores dos desejos, capazes de satisfazer os desejos de todos. Estão cheios de compaixão por nós, almas caídas e condicionadas. Tchau. Bom, então, feita aqui as minhas reverências, nós vamos voltar aqui ao texto, ao verso de hoje, né? Então, é o verso 12 do canto 3, no capítulo 25. O capítulo 25 tem o título As Glórias do Serviço Devocional. E, recordando o verso, Maitreya disse: após ouvir acerca do desejo impoluto de compreensão transcendental de sua mãe, o Senhor agradeceu-lhe internamente por suas perguntas e, assim, com o rosto sorridente, explicou-lhe o caminho dos transcendentalistas, aqueles interessados em autorrealização. Nós recebemos o convite do Prabhu Paravioma e também o tema da aula de hoje, que diz assim: o senhor Kapila agradeceu as perguntas sinceras feitas por sua mãe Devahuti, pois estas são muito interessantes para pessoas que estejam realmente tentando libertar-se do enredamento material e alcançar a fase perfectiva da vida humana. Então, é interessante meditarmos nesse tema e trazer esse exemplo de Devahuti. Ela está aqui servindo de exemplo para nós, né? Porque ela fez perguntas muito assim significativas para o seu filho, para justamente com esse objetivo, porque ela estava se sentindo enredada na vida material e ela gostaria de se libertar desse enredamento. E, como diz aqui o tema, né, Srila Prabhupada que colocou assim, alcançar a fase perfectiva da vida humana, que assim como ela também, nós
tenhamos esse mesmo desejo de nos libertarmos do enredamento material e alcançar essa fase perfectiva da vida humana. Antes da gente discorrer sobre o próprio texto, vamos fazer uma contextualização, principalmente para as pessoas que, porventura, não estão acompanhando diariamente essas leituras, e até para aqueles que estão, podem fazer uma revisão do assunto que já foi visto. Então, como eu falei, esse verso está no capítulo 25, que tem o título As Glórias do Serviço Devocional, e esse capítulo começa lá no verso 1, uma retomada do diálogo entre Shaunaka Rishi, um grande sábio, e um outro grande erudito, Sutta Goswami. Então, é um diálogo. Shaunaka era uma reunião de muitos sábios na Naimisharanya, e Shaunaka era o líder desses sábios, ele era o representante, ele falava pelos sábios, né? E fazia perguntas a Sutta Goswami. E começa assim o Srimad Bhagavatam, lá no capítulo, no canto 1, começa com esse diálogo. E aí, de um diálogo, vai apresentando outros diálogos. Sutta Goswami, para poder explicar e responder as perguntas de Shaunaka Rishi, ele vai falar de outros diálogos, até chegar o diálogo que a gente vai ver hoje, que é de Maitreya e Vidura. Bom, então, Shaunaka, logo nesse comecinho do capítulo, ele afirma que a Suprema Personalidade de Deus, ela o Senhor Krishna, né? Ele nasceu como Kapila Muni. Isso já foi previsto, já foi falado anteriormente em outros capítulos. E ele desceu, né, a Suprema Personalidade de Deus, nessa encarnação, Kapila Muni, ele desceu para disseminar o conhecimento transcendental para o benefício de toda a raça humana. E Krishna também fala isso na Bhagavad Gita, quando ele conversa com Arjuna, e ele fala os motivos quando ele vem a esse mundo material. E ele vem aqui através de várias encarnações, de muitas encarnações, mas sempre com um propósito assim, bem definido. E assim, no geral é sempre beneficiar as entidades vivas, beneficiar aqui, como Shaunaka está dizendo, a raça humana. Então, ele vem beneficiar e trazer o conhecimento transcendental. Lá na Bhagavad Gita, ele fala que ele vem para restaurar o Dharma, né? Enfim. Aí no verso 2, Shaunaka continua a falar e dizer sobre essa personalidade, né? A Suprema Personalidade de Deus, que ele é o Senhor de todos os Vedas, né? E ouvir sobre ele sempre é o verdadeiro prazer dos sentidos. Então, os sábios estão sempre buscando ouvir sobre a Suprema Personalidade de Deus e suas encarnações. No verso 3, Shaunaka pede a Sutta Goswami que descreva precisamente todas as atividades e passatempos da personalidade de Deus. Aí no verso 4, Sutta responde, e vai responder a Shaunaka Rishi, trazendo à tona o diálogo entre o poderosíssimo Maitreya, que também é uma grande personalidade dentro aqui do Srimad Bhagavatam, está muito destacado, e Vidura, né, que Vidura sai em peregrinação, encontra esse grande sábio e começa a fazer-lhe perguntas, né, e ele vai voltar ao diálogo de Maitreya e Vidura. E aí, no verso 5, Maitreya, se dirigindo a Vidura, diz: quando Kardama partiu para a floresta, aí vai, né? Porque Maitreya está contando essa história para Vidura, a história que aconteceu no começo da criação, quando o Senhor Brahma, que é o criador secundário desse mundo material,
ele foi o responsável pela criação desse mundo material. Ele gera filhos, né? Gera progenie, e pede para que seus filhos gerem filhos. E um deles é Kardama Muni. E Kardama Muni casou-se com Devahuti, e é a que a gente está sendo falado aqui, né? O diálogo aqui é nesse capítulo que vai começar, né? Porque Devahuti é que está se dirigindo ao seu filho, Kapila Deva. Então, Kardama, então voltando aqui ao verso 5, Maitreya disse: quando Kardama partiu para a floresta, porque ele desde sempre, Kardama Muni, ele tinha uma natureza de uma pessoa renunciada, de um yogi. Ele vivia na floresta. Ele aceitou o pedido do seu pai, Brahma, de gerar filhos, e aceitou casar-se com Devahuti, e teve várias, 9 filhas, e o próprio Senhor Vishnu disse para ele, depois de ele ter feito muitas austeridades, que ele teria um filho que seria a própria encarnação da Suprema Personalidade de Deus. Bom, então continuando. Aí Maitreya disse: quando Kardama partiu para a floresta, ele foi quando seu filho já estava em condições de cuidar da sua mãe, é costume da sociedade védica, né, que quando o pai poderia deixar, assim, o marido poderia deixar a sua esposa, desde que tivesse um filho homem que pudesse cuidar e proteger, né, da sua esposa. E assim ele fez, né? Kardama partiu para a floresta e o senhor Kapila permaneceu às margens do Bindu Sarovara, né, que era um lago, juntamente com a sua mãe, Devahuti. Aí estavam os dois juntos ali, próximo a esse lago, e aí Devahuti começa a fazer perguntas a Kapila, seu filho. E no verso 7, ela diz assim: estou muito cansada da perturbação causada os meus sentidos materiais, pois por causa desta perturbação sensorial, meu Senhor, caí no abismo da ignorância. Então, a gente sabe que Devahuti, ela passou por várias situações na sua vida e ela nasceu numa família muito opulenta. O seu pai era um rei, ela tinha muitas riquezas, era uma princesa, e ela vai até com seu pai, com sua mãe, até Kardamamuni, para se casar com Kardama, e ela larga todo o seu reinado, toda a sua riqueza, e ali ao lado de Kardama, que era uma pessoa renunciada, ela faz muitas austeridades. E ela fez tantas austeridades que ela ficou muito magra. E quando Kardama olhou para ela e viu assim toda a dedicação que ela tinha por ele e também seguindo todas a- as ações e as práticas, né, que ele também fazia, ele disse, né, então ele, olha, e ela começa a conversar com ele, você tinha me prometido uma família, né, filhos, né? Então aí ele, tudo bem, né? Vamos chegar a esse ponto. Então aí a partir daí ele traz para ela assim através de um poder místico um castelo muito lindo e um castelo voador onde eles poderiam passear para onde eles quisessem, assim, através, né, do céu, né? Eles podiam viajar. Era um castelo assim voador e ela tinha muitas criadas e ela depois que ela mergulhou no lago, também por um poder místico, ela saiu assim bela e jovem como era antes, e as suas criadas cuidaram dela, enfim. Aí ela teve os filhos, aí eles tiveram todo aquele relacionamento de casal e desfrutaram muito por muitos lugares. Então, ela teve esse momento assim de desfrute material. E até que
depois ela gerou Kapila, né, Kapila Muni, e porque ela tinha tido só 9 filhas, mas ela falou com seu marido, não, eu não posso só ficar com as filhas mulheres, eu preciso que você cumpra, né, com o que você falou, ia ter um filho, então, aí esse filho, né, nasce do seu ventre, que é a encarnação da Suprema Personalidade de Deus, Kapila Muni, e, enfim, aí agora o pai resolve voltar, né, para a sua origem, lá para a floresta, e ela está se dirigindo até o filho e contando, né, sobre as suas inquietudes. Então, ela viveu vários momentos, várias situações, de prazer, de alegria, de dor, de sofrimento, e ela está assim um pouco esgotada, né, esgotada de toda essa vivência, de todo esse arrendamento com o mundo material. E aí ela coloca aqui no verso 11, aliás, no verso 9, tu és a suprema personalidade de Deus. Então ela sabe que seu filho é a encarnação de Cristo, na origem, o Senhor Supremo de todas as entidades vivas. Surgiste para disseminar os raios do sol, a fim de dissipar do universo a escuridão da ignorância. Agora, meu Senhor, no verso 10, sê bondoso comigo, dissipa a minha ilusão. Devido ao meu sentimento de falso ego, tenho sido ocupado por tua maia e tenho me identificado com o corpo e com as consequentes relações corpóreas. Então, ela está contando a história da vida dela, que é muito semelhante ao que a gente vive, né? Essa identificação corpórea, as relações familiares, enfim, né? Iludidos por Maia. E agora, no verso 11, ela diz: refugio-me a teus pés de lótus, porque és a única pessoa em que posso me abrigar. És o maior de todos os transcendentalistas. E pergunto-te sobre a relação entre homem e mulher, entre espírito e matéria. Então, ela quer saber mais detalhes sobre isso. Aí chega o verso de hoje, né? Aí, o verso de hoje, Maitreya retoma o diálogo e diz assim: após ouvir acerca do desejo impoluto de compreensão transcendental de sua mãe, o Senhor agradeceu-lhe internamente por suas perguntas e, assim, com o rosto sorridente, explicou-lhe o caminho dos transcendentalistas, aqueles interessados em autorrealização. Então, aqui no verso, a gente pode ver duas posições bem definidas aqui, né? Temos aqui esse diálogo, Devahuti e Kapila Muni, Kapila Devi. Ela está na posição de discípulo e ele está na posição de mestre. Ela vai fazer perguntas, ela acabou de fazer perguntas para ele, né, no verso anterior, para que ele possa explicar a ela a relação entre homem e mulher, entre espírito e matéria. Então, ela começa fazendo essa pergunta. Então, e ela reconhece antes a supremacia dele, como o próprio Supremo Senhor. E aqui, né, então, o mestre, né, que está na posição de mestre, é Kapila, ele ouve a pergunta da sua discípula, que no caso é a sua mãe, e ouve atentamente. E aqui Maitreya fala que ela tinha um desejo, né? Um desejo de realmente esclarecer suas dúvidas, esclarecer suas dúvidas e buscar essa autorrealização, né? E o mestre aqui, ele se manteve favorável, né? O mestre aqui, Kapila Devi, se manteve favorável. Então, aqui está dizendo assim, olha, após ouvir acerca do desejo impoluto de compreensão transcendental de sua mãe. Então, ele ouviu primeiro tudo que ela desejava falar,
tudo que ela queria falar, ele ouviu atentamente, né? Ele agradeceu internamente, então, assim, como que ele dissesse para si mesmo: muito bom minha mãe ter chegado a esse ponto, muito bom a minha mãe estar trazendo essas perguntas, muito bom que ela está questionando sobre a sua própria vida, muito bom tudo isso, né? Internamente, ele ficou grato, né, pelas perguntas de sua mãe. E aí, no próprio verso, diz assim: com o rosto sorridente, né? Aquele sorriso assim de aprovação, né? Quando você vai fazer a pergunta ao mestre, e o mestre fica feliz porque você está trazendo para ele questionamentos da sua própria existência tão fundamentais para você, né? Conhecer, para você se resolver, para você sair da dúvida. Bom, e aqui a gente pode ainda no verso ver que Devahuti tinha um desejo, que é dito aqui por Maitreya, né? Que ele, após ouvir acerca do desejo, e não era um desejo qualquer, né? Ele tem uma qualificação aqui, é um desejo impoluto, é uma palavra quase não muito usada na nossa língua, né? Só os mais eruditos, tanto é que eu também fui pesquisar no dicionário o significado do impoluto. Poluto significa não poluído, puro, sem mancha. Então, um desejo puro de sua mãe. O desejo de Devahuti era um desejo puro. E qual era seu desejo? Ela mesmo aqui está expressando, aqui no verso está sendo expresso, que ela tinha um desejo da compreensão transcendental. Ela queria compreender a, a transcendência, algo que está acima desse universo material. Ela gostaria de compreender. E aí, né, a partir daí, depois a gente vai, nos versos seguintes, Kapila vai começar a falar, mas aqui também no verso está dizendo, o Maitreya está dizendo que Kapila vai discorrer sobre o caminho dos transcendentalistas. Ou seja, aquelas pessoas que estão ocupadas com o mundo transcendental. Aquelas pessoas que, de alguma forma, de alguma maneira, transcenderam a ilusão do mundo material. Transcenderam o falso ego, como ela citou isso anteriormente, a própria Devahuti, transcenderam a energia ilusória, Maya, transcenderam a identificação com o corpo material e as relações corpóreas. Ou seja, quem são esses transcendentalistas? Aí, aqui no mesmo verso é falado, aqueles interessados em autorrealização. E como a gente pode entender o que significaria autorrealização? Srila Prabhupada, ele fala muito sobre isso, inclusive há até um livro com o título de Autorrealização, de autoria de Srila Prabhupada. Mas autorrealização significa, em poucas palavras, compreender a diferença entre o corpo material e o eu verdadeiro, que é a alma espiritual, o Atman. Então, isso é autorrealização. Quando chegarmos a compreendermos essa diferença, estaremos ou se estamos buscando compreender essa diferença,
estamos nesse caminho de autorrealização. Mas vamos entender melhor isso, vendo o significado, relendo, né, o significado que Srila Prabhupada deu para esse verso. Então, como eu falei, nós não estamos aqui simplesmente para fazer a leitura sobre uma grande figura na história védica chamada Devahuti. Estamos aqui para trazer, através da sua própria vida, as suas experiências, através dessas histórias que são narradas aqui no Bhagavatam, as lições para a nossa própria vida. Esse é o objetivo, né? Então, a Devahuti está aqui como uma representante nossa. Ela está representando nossa atual posição. Porque ela, diante de Kapila Muni, ela se confessa enredada materialmente. Então, o primeiro passo é essa consciência. O primeiro passo é sabermos que estamos nessa situação. Assim como Devahuti. Estamos enredados materialmente. E ela não apenas tem consciência disso, mas ela manifesta o desejo de sair dessa situação, de se libertar. Esse enredamento que é falado, o que significa esse enredamento material? Como é que a gente pode entender isso? O que significaria esse enredamento material? Estamos presos neste ciclo de samsara, de nascimentos e mortes. Estamos nesse mundo material como almas condicionadas às leis da natureza material. Estamos cobertos com a ilusão da energia material chamada Maya. Então, isso é o enredamento que nós estamos. Não só Devahuti, mas todos nós, todas as entidades vivas, estamos nessa situação. Mas como sair, né? Como se libertar desse enredamento? Krishna, na Bhagavad Gita, ele vai falar sobre isso para Arjuna. Ele fala lá no verso 14, no capítulo 7. Daivihyesha gunamai mama maya durataya mamevaye prapadyante mam yame tantarantite. Então, traduzindo, essa minha energia, quem fala isso é Krishna. Esta minha energia divina, que consiste dos 3 modos da natureza material, é difícil de ser suplantada. Mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. Srila Prabhupada nos diz que nós estamos aqui há incontáveis vidas, nesse ciclo de samsara, nascimento após nascimento. Estamos enredados nessa vida material. E por nós mesmos, nós não temos condições de sair desse enredamento. Mas Krishna fala, ele diz assim, ela é difícil de ser suplantada. Aqui no verso é duratyaya. É dura, é difícil. Ela é muito mais forte do que nós. Não temos condição de suplantá-la. Mas Krishna fala, aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. Então, Krishna dá a chave aqui de como sair desse enredamento. Bom, Devahuti deseja libertar-se do enredamento material, e Srila Prabhupada fala assim no comentário, e alcançar a fase perfectiva da vida humana. E que fase é essa? Que fase é essa fase perfectiva da vida humana? Vocês também podem colocar aí as considerações de vocês aí nos comentários, tá? No final, assim, da minha fala, aí eu leio aqui, tá bom?
Não vamos fazer só, não que seja aqui só um monólogo, por favor. Deem também as suas contribuições. Aí, o Oxóssi, Krishna Vijaya, Haridashana e os demais também podem dar sua contribuição, podem fazer suas perguntas também, se tiverem dúvidas. Bom, essa fase perfectiva, que fase é essa? Vamos entender essa fase perfectiva. Srila Prabhupada fala muitas vezes, seus comentários. Ele fala que a fase perfectiva da vida humana é aquela que a pessoa alcança a sua plena autorrealização. Plena autorrealização. E quando é que isso acontece, né? Como é que isso acontece, essa fase perfectiva? Então, para você chegar lá, tem um caminho a seguir. Primeiramente, você tem que entender essa primeira verdade que Krishna coloca logo no início da Bhagavad Gita, que é a base de tudo, que é eu não sou este corpo, eu sou uma alma eterna. Então, essa é a primeira fase, essa convicção que temos que cultivar dia a dia, dia após dia. Eu não sou este corpo, sou uma alma eterna. Então, é a primeira fase. E depois que você tem essa realização de que você não é esse corpo, esse corpo é apenas um veículo onde a sua alma está residindo, né? É uma casa onde a sua alma está residindo. É um veículo que a sua alma usa para se locomover de um lado para outro. Mas ele não é você, né? Ele não somos nós, esse corpo não é, eu não sou esse corpo. A segunda fase é a convicção de que você é parte integrante de Krishna. Nós somos parte integrante de Krishna, o Ser Supremo. Nós viemos dele. E temos as mesmas qualidades, porém diminutas, de Krishna, como almas espirituais, que é Satit Ananda, plenos de eternidade, plenos de conhecimento, plenos de bem-aventurança. Então, somos parte integrante de Krishna. Isso é uma outra realização, compreendermos isso. E a terceira compreensão nesse caminho de autorrealização, e é para você chegar a essa fase perfectiva da vida humana, é saber que a perfeição da vida é servir a Krishna com amor e devoção. Aí entra o caminho de Bhakti, Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é esse serviço amoroso a Krishna, Bhakti Yoga. Então, essa é a fase perfectiva, quando nós alcançarmos, né, e realizarmos essas três fases, nós chegaremos a essa fase perfectiva da vida. Srila Prabhupada, na Bhagavad Gita, no capítulo 7, no verso 1, né, a gente vê também Krishna falando sobre isso, não Srila Prabhupada, mas Krishna. Krishna fala, Bahunam Jamanam Mante Gyanavam Mam Prapadyate Vasudeva Sarvam Miti Samahatma Sudurlabha. A tradução, depois de muitas e muitas vidas de cultivo de conhecimento, aquele que é realmente sábio se rende a mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas. Tal grande alma é muito rara. Então, é um caminho a percorrer até chegar aí, né? Até chegar nessa convicção, né?
Saber que Krishna é a causa de todas as causas. E esse ponto de essa vida perfectiva, né? O ponto culminante está na rendição, está na rendição. E lá na Bhagavad Gita 18:54, Krishna também fala: Brahma Bhuta Prasanatma Prasatma Nashochati Nakanshati Sama Sarveshu Bhuteshu Madbhagtin Labate Param. Tradução: aquele que alcança a plataforma de autorrealização, de imediato se ocupa em serviço devocional ao Senhor. Este é o estágio perfectivo da vida. Então está aqui o segredo, né? Alcançar a plataforma de autorrealização através de quê? Ocupação e serviço devocional ao Senhor. E como é que a gente se ocupa em serviço devocional ao Senhor? Prahlada Maharaj fala os 9 processos, né? Começando com ouvir sobre Krishna, ouvir sobre as lilas de Krishna, ouvir o Srimad Bhagavatam, ouvir a Bhagavad Gita, ouvir as instruções do mestre espiritual, ouvir, é muito importante ouvir. Depois, Kirtan, cantar, falar, então estamos ouvindo e depois repetimos o que ouvimos, falamos, e Smarana, lembrar das glórias de Krishna, lembrar dos passatempos de Krishna, lembrar das lições que ouvimos dos mestres. Então, principalmente esses 3, se a gente fizer esse cultivo, a gente vai se ocupando nos outros, consequentemente, mas principalmente ouvir, cantar e lembrar, ouvir, falar e lembrar. Está sempre lembrando de Krishna, nunca esquecendo dele. Então, tudo isso vai nos ajudar a chegar nessa plataforma de autorrealização e nesse estágio perfectivo da vida que Krishna fala aqui no verso. Prabhupada, ele diz, a fase perfectiva da vida humana é a vida vivida em consciência de Krishna, culminando no serviço devocional puro, Bhakti Yoga. Aqueles que têm verdadeiro interesse espiritual, aí a gente vai entrar ainda no comentário de Srila Prabhupada, no outro aspecto que ele está falando aqui, que do nome da palavra Sati. Sati. Sati, que está no verso de hoje, né? Satangatir. Satangatir. Satan. Satã, a tradução aqui é dos transcendentalistas. Gati, o caminho, quer dizer, o caminho dos transcendentalistas, Satã. Então, aqui, Prabhupada, no comentário, ele vai discorrer sobre esse Satã, Sat, né? que veio dessa mesma palavra, Sat. Então, aqui, ele fala assim: aqueles que têm verdadeiro interesse espiritual são chamados de Sat, ou devotos. Satam Prasangat. Sat significa, também essa palavra, né? Aqui no texto também. Aliás, está Satangati. Satam, aqui é Srila Prabhupada que está colocando, né? Então, continuando aqui. Continuar aqui, aqueles que têm verdadeiro interesse espiritual são chamados de sat ou devotos. Satam prasangat.
Sat significa aquilo que existe eternamente. Quanto a esta diferenciação, há um verso que explica bem, né? Porque aqui Srila Prabhupada está falando do Sat e de Asat. Né? Sat é aquilo que existe eternamente. E Asat, aquilo que não é eterno. Então, na Bhagavad Gita, no capítulo 2, no verso 16, Krishna também fala um verso muito importante. Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sata, ubayorapi dristontais, twananyostatuadashibhi. Então, aqui também tem essa palavra sata. A tradução: aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há continuidade para o inexistente, o corpo material, e que não há interrupção para o existente, a alma. Eles concluíram isto estudando a natureza de ambos. Então, aqui logo no comecinho da Gita, Krishna está mostrando para Arjuna essas duas, assim, essa verdade fundamental, o que é Sat e o que é Asat, né? E aqui dizendo que os que são videntes da verdade, né, da verdade, concluíram que não há continuidade para o inexistente, né? Aquilo que não perdura, aquilo que não dura, então não há continuidade, então ele não existe, e que não há interrupção para o existente. Então, o inexistente aqui, Krishna vai discorrer logo depois, é o corpo material. E o existente é a alma. Então, eles concluíram isto estudando a natureza de ambos. E aqui Devahuti também faz essa pergunta para o seu filho, né? A diferença, quando ela fala ali, entre matéria, né? Corpo material e o eu verdadeiro, né? Ela vai fazer essa pergunta para o seu filho, faz essa pergunta e ele vai discorrer sobre isso também. E aí eu me lembrei assim de um mantra que está no Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad, que é muito conhecido, né, na tradição védica. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotigamaya, Mrityoma Amritangamaya. E a tradução, muito lindo esse mantra, né, que está nessa Upanishad. A tradução, Asatoma Sadgamaya. A primeira linha, Asatoma Sadgamaya. Conduza-me do irreal para o real. Então, tem a ver aqui com esse verso 16 do capítulo 2, que a gente acabou de citar, né? E depois, a segunda linha, Tamasomadyotigamaya. Tamasomadyotigamaya, conduza-me da escuridão. Tamassot, vem de tamas, né? Escuridão. Conduza-me da escuridão para a luz, Jyoti, para a luz. E aí também há um verso na Bhagavad Gita, no capítulo 10, verso 11. Tesham evanukam partam, aham agyanajam tama, nashayami atma bhavasto, dhyanadipena baswata. Krishna fala, para lhes mostrar misericórdia especial, eu, Krishna, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então, o Senhor Krishna promete isso. Promete destruir, né? Ele destrói a escuridão, destrói a ignorância. Ele acaba com a ignorância, porque ele traz a luz brilhante do conhecimento.
Aí o último verso desse mantra, né, do Upanishad, Mrityoma Amritanga Maya, que significa conduza-me da morte para a imortalidade. Então, na Bhagavad Gita também, Krishna fala Mamu Petya Punarjama Dukalayam Ashashvatam Napuvanti Mahatmana Sansisidim Paramangata. A tradução: após me alcançar as grandes almas, que são yogis em devoção, jamais retornam a este mundo temporário, que é cheio de misérias, porque eles obtiveram a perfeição máxima. Então, está aqui a promessa de Krishna, que se coaduna com a última linha do mantra do Upanishad, conduza-me da morte para a imortalidade. Krishna pode nos conduzir, né, nos tirar desse mundo de nascimentos e mortes e nos levar para a imortalidade, para o mundo espiritual, onde não há a imortalidade, não há mortalidade, não há morte, né? Então Krishna fala: os yogis em devoção jamais retornam a esse mundo temporário que é cheio de misérias, porque eles obtiveram a perfeição máxima. Então é isso. Esse mantra do Upanishad, ele é muito belo. Eu fala uma gravação que o Prabhu Guru Sivananda fez, e é muito lindo. Depois eu posso colocar o link aqui para vocês. Esse mantra do Upanishad, esse que está no Aranyaka, Brihad Aranyaka Upanishad. Ele é um mantra de elevação espiritual, muito recitado em práticas devocionais e meditações. Ele resume o anseio humano de sair da ilusão material e alcançar a verdade eterna. Que seja nosso anseio eternamente. Então, eu vou colocar aqui para a gente poder ouvir e a gente encerra. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritangamaya. Om Asato ma sadgamaya tamaso ma Jyotirgamaya Mrityurma Mritangamaya. Om Asato ma Sadgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityurma Mritangamaya. Om Asato ma Sadgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrityurma Mritangamaya. Hari-om, 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 Hari-om.
Asato Masatgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurmamritangamaya Om Asato Masatgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurmamritangamaya Om Asato Masatgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurmamritangamaya Om Asato Masatgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurmamritangamaya Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação desse mantra, que o Guru Sivananda fez essa gravação, ficou muito linda. Bom, eu vou ver aqui agora, agradeço aí a participação de vocês, vou ver se tem alguma pergunta. O Chuaci colocou aqui, vamos ver aqui. Espera aí. Por isso, temos que aprender o que é amor prema e o que é Bhakti Yoga. Junto disso, temos que agir em devoção à Suprema Personalidade de Deus. Assim, teremos a chance de superar a energia inferior e voltarmos a ser energia superior. Mas enquanto não alcançamos isso, façamos acho que deve ser bom uso, né? Porque Srila Prabhupada que falava assim, bom uso de um mau negócio, usando a energia inferior, inerte, para consagrar tudo, desde os planos até as ações a Sri Krishna. Haribol, muito lindo. Gratidão aí pelo seu comentário, ô Jaci, e gratidão a todos vocês. Que seja a nossa oração, seja o nosso esforço, que a gente possa continuar ouvindo o Srimad Bhagavatam com seus ensinamentos. A partir de amanhã, o senhor Kapila Deva vai responder à sua mãe e vai passar para ela as instruções. Possamos estar com os ouvidos atentos e trazer todos esses ensinamentos para colocar em prática na nossa vida. É isso. Então, muito obrigada mais uma vez. Agradeço o Prabhupada Vioma pelo convite. Todas as glórias a Srila Prabhupada, nosso mestre espiritual. Hare Krishna. Bom.